Ontem eu tinha colocado um outro vídeo sobre, bom, né, amputação peniana e os Red Pill. E hoje, por acaso, eu estava lendo esse outro livro, que é A Arte de Saber Escolher, que é um livro muito fofinho, muito querido e pequenininho, super rápido de ler. Eu acho que eu já li ele 2 vezes de ontem para hoje. Que é um livro da Margarida Gaspar de Matos, é uma escritora portuguesa. Ela fala sobre o nosso poder de escolha, né, sobre a nossa capacidade de escolher, e ela traz pequenas formas super delicadas, super simples, da gente trabalhar essa nossa habilidade de escolher, para que o nosso escolher seja sempre um escolher positivo, né, um escolher construtivo. Tem aqui, pô, é ouro, assim, o livrinho tem ouro do começo até o final. Mas tem um pedacinho que eu acho que tem muito a ver com o que eu falei ontem e eu queria encontrar para ler para vocês. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Cadê? Ela fala sobre, nesse momento, ela tá falando sobre a idade. Aqui, pronto. Viver cada idade. Disse que com a idade as pessoas ficam menos curiosas, mais fechadas, inflexíveis e mais presas às suas rotinas. Deixam de se interessar, de se questionar se e quanto as suas ações se aproximam do que é importante. Como se vivêssemos num piloto automático, ainda por cima mal calibrado, com tendências para o negativo. Isso é ouro, né? É assim, eu acho que não tem um ser humano que vai olhar para isso aqui e não vai pensar assim, é isso que de vez em quando me pega, não é? E aí a gente volta depois, né? Poderia pensar a respeito dos desejos que a gente também estava falando no vídeo anterior. Com a idade, há coisas que fazemos melhor, outras pior. Ao longo da vida, há coisas e pessoas que perdemos e há coisas e pessoas que reencontramos. Muito raramente, há percas totais ou ganhos totais. Frequentemente, há diferentes modos de olhar e de identificar aprendizagens e oportunidades. Isso aqui, para mim, honesto, é ouro purinho. Mantendo a curiosidade, a abertura e a flexibilidade ao longo do ciclo da vida, esse processo de selecionar, reter e compensar pode continuar a aproximarmos do que é importante para nós. E aí ela traz a proposta de uma atividade que é super simples, é como eu falei, esse livro é cheio disso, é super rápido e eu achei muito efetivo para trazer pra gente aquela percepção bem assim, né? Eu consigo botar o dedinho no problema, então eu consigo lidar com o problema. Pega uma folha de papel, uma folhinha de papel, um retângulozinho de papel, qualquer que seja. Você vai fazer 2 linhas, certo? Criando 3 colunas na folha de papel. Na primeira coluna, você vai listar tudo que você fez em determinado momento da sua vida. O que eu fiz, que eu adaptei para mim, obviamente, quando eu estava testando esses exercícios todos, foi colocar tudo que eu fiz ontem. Da hora que eu comi de manhã cedo até a hora que eu fui dormir, todas as escolhas que eu fiz, e vou dizer, ficou uma lista muito grande. Então, talvez você queira criar um cortezinho um pouco mais específico, do tipo, o que eu fiz de manhã, ou o que eu fiz no trabalho, mas pronto, eu fiz tudo que eu fiz no dia anterior. Então, essa é a primeira lista, a lista das suas decisões que você fez. Na segunda coluna, você vai ter que dizer quais dessas decisões que você colocou na primeira coluna, portanto, você vai começar a criar uma tabela, foram porque você quis, ou opções, porque eu escolhi porque foi conveniente, ou ainda eu escolhi porque foi o mais fácil a fazer na hora. Então, é porque quis, porque foi conveniente ou porque foi o mais fácil. São as três categorias que você vai dar a cada uma das suas escolhas. E a terceira coluna, que é a coluna assim, da hora de você encontrar a verdade de frente, nua, crua, e falar assim, verdade, vem a mim, eu tô pronto. É a coluna que você vai dizer se essa decisão te aproximou das suas prioridades ou se essa decisão me afastou das minhas prioridades. O que você consegue ver quando você termina de preencher essa tabela? Você consegue ver quantas das suas decisões você está tomando por comodidade e, gente, preguiça acontece com todo mundo. Preguiça é parte, né, das muitas coisas pelas quais a gente passa ao longo do dia. A gente sente vontade, sente falta de vontade, sente raiva, sente amor, sente desejo, sente fome, sente cansaço e sente preguiça. Tá aí, a gente é esse coquetel de todas essas emoções.
Agora, quando a gente começa a prestar atenção no que a gente está fazendo, o que é movido pela preguiça, e que eventualmente pode se concluir olhando para a terceira coluna, que essas coisas estão só afastando a gente dos nossos objetivos, das nossas prioridades, é aí que a chavezinha muda e a gente fala assim, caramba, eu preciso parar de ter preguiça naquela hora do almoço que eu falo assim, eu sei que eu deveria fazer isso, 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 mas eu vou fazer só aquilo porque é muito mais rápido. Então, assim, olhar para o que a gente está fazendo, a gente olha todo dia. De repente, você até tem aquele hábito de, como eu sempre tive, de à noite deitar e falar assim: como foi o meu dia hoje? O que do meu dia foi bom, o que foi ruim, o que eu quero tentar fazer melhor, o que eu quero fazer de novo para, né, para mudar a perspectiva, como a coisa toda está funcionando. Talvez você tenha esse hábito, mas eu acho que a Margarida propõe a gente aqui é olhar de uma forma um pouco mais estruturada para essas ações, de forma que a gente consiga identificar os nossos padrões. E no padrão a gente consegue, né, de novo, contemplar ali as manifestações dos nossos desejos, né? A gente consegue gerir melhor as nossas decisões se a gente consegue identificar os nossos padrões. Então, primeiro, eu sugiro a leitura da Arte de Saber Escolher. Eu acho que é um livrinho muito rápido, muito fácil, delicioso de ler. Ela escreve com muita facilidade. E se você de repente quiser, não quiser comprar o livro, mas quiser testar essa experiência de fazer a lista e de depois rever, né, tentar entender melhor como está funcionando a sua estruturação das suas decisões e os seus padrões, fica a dica.